Bom dia, amados e amadas do Senhor, a paz do Senhor Jesus para todos vocês, que a paz do Senhor, que excede toda e qualquer compreensão, entre na sua casa neste momento, no nome de Jesus. Muito obrigada por você estar conosco na Escola Dominical em Casa, por estar participando de mais um estudo de uma lição, da lição 18 da revista Raízes da Nossa Fé, e a lição 18 é a Cremos no Deus Abençoador. Maravilha, né? Falarmos de um Deus que abençoa, de um Deus que ama, e porque ama, Ele derrama a sua bênção sobre nós. É maravilhoso saber disso, saber que o Deus da bênção, Ele continua derramando a sua bênção hoje, continuará derramando a sua bênção amanhã, e sempre por amor a toda a humanidade. Amém? Vamos orar agora? Você pode fechar seus olhos para que nós possamos fazer uma oração? Amém? Paizinho querido, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu amor e pelo teu cuidado. Muito obrigada, Senhor, por separar para nós um tempo em que nós estaremos aprendendo mais de Ti. Um tempo em que estudaremos um pouco da Tua palavra. Um tempo em que entenderemos um pouco mais sobre a fé nesse Deus abençoador, no Deus que nos ama, que derrama a sua graça através das bênçãos também que são derramadas sobre a nossa vida. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelas bênçãos recebidas hoje. Muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor derramará amanhã. Muito obrigada, Senhor, porque as suas bênçãos nos acompanham, Pai. Muito obrigada. Me dê um coração agradecido para reconhecer tudo que o Senhor tem feito por mim, tudo que o Senhor tem feito pela minha família, tudo que o Senhor tem feito pela minha igreja e por todos aqueles e aquelas que te amam, Pai. Muito obrigada, Senhor. Dá-me sempre um coração agradecido, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O texto da nossa lição hoje é um texto do Salmo 118. Na verdade, é importante que você leia o Salmo 118 todo, completo, mas nós vamos nos ater a um versículo que é o versículo base dessa aula. E se você puder abrir sua Bíblia, se você puder olhar, Salmo 118, versículo 26. Versículo 26. E diz assim, no Salmo 118, no versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Amém? Você já leu o Salmo 118? Já o leu do início ao fim? Se você não leu, eu recomendo que você leia. Nós não faremos essa leitura hoje, mas eu acho que vale muito a pena. É um salmo muito bonito. E o primeiro versículo dele é um versículo que tem um trecho que nós conhecemos muito bem. Você conhece o primeiro versículo? Diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse é um versículo que a gente sempre fala: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a certeza de que a misericórdia do Senhor dura para sempre é que nos faz acreditar nessa característica de Deus, que é a característica de ser abençoador. Você já olhou o Salmo? O Salmo 118, ele é muito bonito porque ele era usado, ele era declamado pelos judeus quando eles estavam indo em direção ao templo. Então você imagine aquele grupo de pessoas indo em direção ao templo, dizendo assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquela procissão dizendo: olha, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Devia ser linda essa multidão falando isso, repetindo isso, uma, duas, três, repetindo o salmo.
Esse é um salmo de procissão, ou seja, um salmo de processo, de ida, em que as pessoas estão caminhando para a casa do Senhor. E é legal olhar esse salmo com esse olhar de alguém que está indo ao templo render graças a Deus. E por que essa pessoa está indo render graças a Deus? O próprio salmo diz, né? O salmo no início ele diz assim, olha, rendei graças porque ele é bom. Então, o peregrino que está indo ao templo, ele está reconhecendo primeiro um atributo de Deus, a bondade. Segundo, ele está reconhecendo um outro atributo, a misericórdia de Deus que dura para sempre. Então, a bondade e a misericórdia são características do nosso Deus. Um Deus abençoador. Depois ele vai falando, né, nos versículos seguintes, ele vai dizendo as angústias do seu coração, as coisas que estavam acontecendo com ele e o livramento que o Senhor deu para ele. O livramento que o Senhor fez por ele. A misericórdia do Senhor que o alcançou, o livrando de todo o mal. Então você vai ter toda essa parte da angústia, né, do pedido, de demonstrar o que o coração estava sentindo ou a situação que estava acontecendo, pedir a misericórdia do Senhor e depois reconhecer que essa misericórdia o alcançou e que o futuro dele, o futuro de misericórdia, o futuro, e esse versículo que nós lemos, fala exatamente de bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, é o Hosana que foi dito quando Jesus entrou em Jerusalém, né? E é o pedido que é feito, é o cuidado de Deus. Esse é um salmo que reconhece a bondade e a misericórdia do Senhor, que derrama a bênção sobre a vida daquele e daquela que o ama, que crê nele, que crê na bênção do Senhor. Esse é um salmo muito bonito, é um salmo interessante nós estarmos estudando esse salmo hoje, que é um domingo, né? 5 de abril, um domingo de Ramos, 5 de abril de 2020, um domingo de Ramos, um domingo em que nós lembramos a entrada de Jesus em Jerusalém, o início da Semana Santa, o início do processo salvífico de Deus através de Jesus. Como é interessante estarmos falando das bênçãos do Senhor no dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lembramos o dia em que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entrou em Jerusalém, aclamado como rei, mas que se tornaria o Cordeiro da Aliança. E tudo isso acontece porque as bênçãos do Senhor, elas nos acompanham a todo aquele e aquela que amam o Senhor. Que maravilha isso, né? Então esse é um salmo muito propício para o dia de hoje. Se você puder em sua casa lê-lo em voz alta, proclamá-lo, declarar a palavra, declarar essa palavra na sua casa, na sua vida, na sua família, você verá como o Senhor ficará agradecido. Agradecido como o Senhor ficará agradecido, não, como o Senhor reconhecerá o seu agradecimento. Quem agradece é você, não é Deus, né? Interessante olhar esse texto porque é um povo que celebra, que caminha, é um povo que está feliz, um povo que recebeu a bênção do Senhor. Essa é a característica do Salmo 118. E aí é interessante que você não diz, esse salmo não, o salmista ele não diz assim, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, ele diz assim, olha, eu estava angustiado, eu estava cercado por inimigos, eu tinha problemas, mas o Senhor derramou sua bênção sobre mim, e o Senhor cuidou de mim, e o Senhor fez aquilo que parecia impossível, me livrar dos perigos que me rondavam. E essa é uma característica do Deus abençoador, né? O Deus abençoador, ele dá a sua bênção gratuitamente. Ele não vai te dar nenhuma bênção por merecimento.
Não é porque você merece que você vai receber uma bênção. É porque Ele quer derramar a sua bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. E você vai recebê-la pelo amor que Deus tem por mim e por você. Essa é a característica do Deus abençoador. E o que é uma bênção? Você já parou para pensar o que é uma bênção? O que é uma bênção? A palavra bênção em português vem da palavra bem dizer. O que quer dizer isso? O nome é claro, né? Uma palavra que meio que auto se explica. Bem dizer é dizer o bem, é falar o bem. Mas bênção é falar o bem que vem de Deus. Então, bênção, quando eu recebo uma bênção, quando eu tenho uma bênção, foi o bem que Deus fez por mim. Quando eu declaro uma bênção para alguém, eu estou declarando algo de bom e de bem que vem direto do trono de Deus para a vida daquela pessoa. Isso é que é uma bênção. Uma bênção vem do trono para nós. Então, toda vez que eu recebo uma bênção, ou toda vez que eu declaro uma bênção na vida de alguém, ou toda vez que eu sou uma bênção na vida de alguém, eu estou declarando que o bem de Deus, o bem que vem do trono, veio e está presente em nós. Essa é a ideia. Então, bênção é a ação divina no mundo. É a ação divina de Deus sobre cada vida, sobre a humanidade, sobre todo homem e toda mulher que obedece a Deus, que faz a vontade de Deus, que quer, né, que o bem, que o amor de Deus seja espalhado pela terra e torna-se canal desse amor e dessa bênção, né? Então é muito legal ver que a gente às vezes a gente vê Deus através da bênção. E é muito bom, eu não sei se você já sentiu isso, quando alguém declara, ou quando você percebe a bênção de Deus na sua vida, que seu coração se alegra, se enche de alegria, porque você sabe que recebeu uma bênção por causa do amor de Deus por você, mas também é muito gratificante ouvir a bênção do irmão e da irmã, quando ele conta uma bênção, quando ele conta algo que Deus fez por ele. E também é muito bom quando eu declaro uma bênção na vida de alguém. Então, toda vez que nós estamos falando de bênção, nós temos que olhar que é todo o amor de Deus, todo o bem que Deus quer por mim e por você aqui na terra, que é feito e vem através do trono de Deus. E é muito legal também entender que bênção é muito mais, ela atinge muitas outras áreas além de uma bênção material, né? E a gente olha isso porque é muito importante entender que bênção é algo que acontece em todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, você tem uma família estruturada, a família estruturada é sinal de bênção de Deus. Você tem amigos? Amigos são sinais da bênção de Deus. Então, bênção não é só algo material ou da saúde, de uma cura de uma doença. Bênção, ela tem que ser vista e vivida em todas as áreas da sua vida. E aí é um problema você associar sinal de bênção apenas a ter dinheiro. Ter dinheiro é um sinal de bênção, né? Numa área da sua vida que é a área financeira, mas não é o único sinal de que a bênção do Senhor está sobre você. Então, como a revista fala, ela fala até no termo prosperidade, a prosperidade é muito mais do que ter dinheiro. Prosperidade é ser próspero, é ser frutífero. Prosperidade é você ser frutífero em todas as áreas da sua vida. A área financeira é uma delas. Não necessariamente a única,
Você tem que conseguir enxergar as bênçãos de Deus em tudo o que você consegue, que você faz na sua vida. Se você tem um emprego, bênção, e agradece. Se você teve um livramento de algo na sua vida, agradeça. Se você teve um sofrimento muito grande, agradeça. Porque esse sofrimento Deus vai gerar vida dele, crescimento para você. Então, bênção ela acontece em todas as áreas da sua vida. Lembra do versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo posso naquele que me fortalece é que as bênçãos do Senhor estão com você em todos os momentos, nos bons e nos ruins. É tudo. Então a bênção do Senhor vai estar sempre com você. Entenda, ter bênção não é só ter dinheiro. Ter o dinheiro é um dos sinais, mas família estruturada é outro sinal, amizades sinceras é outro sinal, ministério na igreja frutífero é outro sinal, discípulos e discípulas, seus discípulos e discípulas que fazem a obra e que fazem isso melhor do que você, é sinal da bênção de Deus e da prosperidade de Deus sobre a sua vida. Então nós temos que entender que bênção não está só ligada a dinheiro, mas está ligado à área emocional, à família, à área ministerial, à área profissional, à área financeira, à área amorosa. Tudo isso é sinal de prosperidade e sinal de que a bênção do Senhor te acompanha. Mas entenda, isso é bom a gente frisar, como diz bem a revista. A gente tem que ver a bênção de Deus até no sofrimento, até nos dias ruins, porque nos dias ruins podem gerar coisas boas. Vamos lembrar lá? Você lembra de José, filho de Jacó? José era uma pessoa que eu podia dizer que todo o seu sofrimento era uma maldição. Mas lá no final, quando você lê a história de José e vê o final da história de José, ele declara que aquilo que era maldição se tornou bênção. Porque tudo que aconteceu com José, ser vendido como escravo pelos irmãos, ir para a casa de Potifar, ter sido acusado injustamente, ir para a prisão, ficar na prisão, tudo isso que era a princípio uma maldição se tornou bênção. Por quê? Porque preparou José para ser o governador do Egito. Então nós temos que entender que todas as coisas que nós vivemos, elas devem ser vistas e encaradas como bênção do Senhor, porque em todas o Senhor vai dar livramento. Amém? É muito interessante ver isso, porque quando a gente olha a questão do sofrimento, a gente acha que o sofrimento, a doença ou qualquer outra coisa que traga tristeza ao nosso coração é maldição. Não. Então, nós temos que olhar sempre com o coração agradecido. É sempre levando as nossas petições a Deus em ação de graças. Foi o que o Salmo fala. O Salmo 118 faz isso. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí ele vai dizendo, olha, vou ler um versículo aqui muito interessante para vocês, lá no versículo, diz assim, no versículo 5, em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Então, no meio da tribulação, ele reconhece, ele viu a tribulação, invocou o Senhor e a folga veio, ou seja, a bênção veio, o cuidado veio, o amparo veio. Então, a gente tem que olhar que essas coisas podem acontecer? Podem, mas o Senhor vai estar sempre com você e Ele está sempre pronto para derramar a bênção sobre a sua vida, né? Deus abençoa, não só me abençoa, não só abençoa você, mas abençoa também a sua própria criação. Quando a gente olha lá em Gênesis 1, 22,
onde ele diz para a criação, para os animais, né? Crescei, multiplicai-vos, enchei o mar, né? Enchei a terra. Ele vai dizer isso, ele abençoa. Ele abençoa o descanso, quando ele diz que o sétimo dia é o dia do descanso, né? O sábado é o dia do descanso. Ele abençoa os instrumentos de trabalho, a terra. Ele abençoa tudo aquilo que ele coloca nas nossas mãos ou que vai ser canal de bênção para a nossa vida também. Então, o que a gente tem que fazer basicamente, o tempo inteiro, primeiro, agradecer, segundo, declarar que a bênção do Senhor nos acompanhe. É interessante que quanto mais você declara a bênção, mais a bênção também chega a você. Quanto mais você deseja a bênção do Senhor sobre a vida de outra pessoa, mais a bênção do Senhor vem sobre a sua vida. Isso e aí eu digo uma outra característica da prosperidade, né? É o transbordo de Deus. Aquilo que Deus me dá, me enche de tal forma que não pode ser guardado em mim e vai transbordar na vida da outra pessoa. Isso é prosperidade. O transbordo do amor de Deus, do cuidado de Deus e das bênçãos de Deus sobre a minha vida, e eu transbordo isso na vida de outra pessoa, isso é sinal de prosperidade. Uma das maiores prosperidades que você possa pedir ou desejar. Aliás, para mim, a maior prosperidade de todas. E a bênção, só para a gente entender também, a bênção depende da sua obediência. Depende da obediência que você tem a Deus, da obediência que você faz à vontade de Deus. Né? Porque quanto mais próximo de Deus, quanto mais relação você tem com Deus, quanto mais amizade você tem com Deus, mais as bênçãos vão te alcançar. Então, toda vez que você pensar, né, em bênção, pensa primeiro que você precisa ser obediente à vontade de Deus. Pensa primeiro que você precisa fazer a vontade de Deus. Pensa primeiro que você precisa estar vivendo em santidade, de acordo com o que Deus quer para a sua vida. E ao fazer isso, a bênção com certeza te alcançará. E outra coisa que é importante, um conceito que é muito importante, que a gente precisa guardar esse conceito: bênção não é barganha. Eu não vou barganhar com Deus bênção. Bênção é da liberalidade de Deus. Eu não barganho com Deus uma bênção. Eu não digo assim, Deus, eu vou fazer isso e aí o Senhor vai me dar isso. Não existe para Deus isso. Bênção é liberalidade, é gratuidade, é amor imerecido. Então, se você recebe uma bênção, não foi porque você fez barganha, foi porque Deus quis dar essa bênção para você. Então, tente barganhar a bênção com Deus. Não tente. Obedeça. Faça a vontade dele. Viva segundo a maneira como ele quer que você viva. E todas as suas petições, se vierem com ações de graças, serão ouvidas e atendidas. Porque você não vai pedir nada a Deus que seja contrário à vontade dele para a sua vida. Porque você está tão ligado a Deus, tem uma relação com Deus tão forte, que você não vai pedir a Deus nada que esteja contra aquilo que ele quer para você. Então não faça barganha de bênção com Deus. Não faça barganha. Tá? Bênção é fruto da graça divina, é fruto do amor imerecido, aquilo que eu estava falando, é fruto, né, do amor que Deus tem por você. Por isso o salmista é tão agradecido. Por isso que o salmista vai lá dizendo que ele vai render graças ao Senhor, render graças ao Senhor, render graças ao Senhor. Ou seja, tenha um coração agradecido, porque Deus é bom e a sua misericórdia durará para sempre. O versículo 26 em específico, ele é a declaração dessa bênção ao povo. Quando você vê a parte 2 do versículo, a parte primeira diz que bendito o que vem em nome do Senhor, é a promessa futura. É a certeza de que virá alguém no nome do Senhor derramar mais bênção ainda. E nós sabemos quem é. O salmista não tinha o conhecimento pleno, mas nós sabemos que é Jesus Cristo. E na segunda parte do versículo diz assim: a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Ou seja, a bênção é passada para todos aqueles que estão na casa do Senhor.
para todos os homens e mulheres que fazem parte da grande igreja do Senhor, da igreja de Cristo. Então, esse versículo é um versículo da bênção, um versículo da transmissão da bênção que eu tenho para você. É legal que a gente tem algumas simbologias, né? Eu mexo muito com a mão, né? A mão para mim, tô toda hora mexendo, falando, ó, ela aqui, ó, chama até atenção demais. Mas a mão, o ato de impor a mão sobre alguém, ou o ato de levantar a mão sobre a vida de alguém, é um ato de transmissão, é um ato simbólico de transmissão de bênção. Esse ato significa que eu transfiro a bênção de Deus que está em mim para você. O fato de colocar a mão também é um sinal de que eu estou transmitindo a bênção de Deus que está em mim para você. Então, esse ato é um ato de imposição de mãos ou de levantar as mãos, é um ato muito importante para a transmissão da bênção do Senhor para a sua vida. Mas não é uma transmissão da minha bênção, é da bênção do Senhor que está em mim, ela sai de mim e vai para você. Amém? Então, a gente tem que olhar esse simbolismo, né? E para a gente concluir a nossa lição hoje, como é que está seu coração? Seu coração está agradecido ao Senhor? Seu coração está feliz, é grato, reconhece as bênçãos de Deus sobre a sua vida, reconhece as maravilhas de Deus no seu dia a dia, reconhece se você está me ouvindo e nesse momento em que nós estamos em isolamento por causa de uma pandemia, você não está doente, você não está sofrendo, você não está, né, dentro de um processo de doença do coronavírus. Ao ver isso, você se sente agradecido? Sente agradecido porque você está na sua casa? Se sente agradecido porque Deus tem cuidado de você, tem colocado à sua volta maravilhas e cuidados? Então, se você se sente agradecido, comece a louvar a Deus. Comece a render graças a Deus aí na sua casa. Comece a dizer glória a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está cuidando de mim. Muito obrigada, Senhor, pela minha família. Muito obrigada, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amparo. Comece a declarar isso na sua casa. Comece a render graças ao Senhor e falar para Ele: Pai, muito obrigada. Sua bênção tem andado comigo, seu cuidado tem sido comigo, sua misericórdia tem me alcançado. Fala para Deus isso. E importante, nesta semana, seja canal de bênção. Deixa que o bem de Deus, a bênção de Deus que flui sobre a sua vida, alcance outras vidas. Seja bênção na vida de alguém. Transborde na vida de alguém o amor de Deus, o cuidado de Deus e tudo aquilo que Deus tem feito por você, para que aquela outra pessoa seja tão ou mais abençoada que você. Amém? Muito, muito obrigada por você estar conosco nesse dia. Muito obrigada por sua vida. Muito obrigada porque Deus separou esse tempo para estarmos aqui. Deus, muito obrigada. Meu coração está enormemente agradecido por teu amor e por teu cuidado, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de todos aqueles e aquelas que estão ouvindo esta aula, Pai. Sê com eles, Senhor, que o teu Espírito os alcance agora, derramando nova unção e novas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Muito, muito obrigada, Senhor, porque eu tenho certeza que o teu cuidado tem acompanhado todos aqueles e aquelas que te amam, Pai. Sê conosco durante a semana. Cuida de nós, da nossa família, da nossa casa, Pai. Blinda-nos, Senhor. Livra-nos de todo o mal. No nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada. Um beijo enorme e até semana que vem. Não se esquece, se você gostou, dá um like aí, para que a gente consiga abençoar mais vidas. E propague isso, passe isso à frente. Se você foi abençoado, abençoe outras vidas através desse estudo. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigada.